Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Olha, hoje nessa nossa programação especial aqui de Natal, de final de ano, nós vamos ter um convidado muito especial. Ele é ator, já fez cinema, tá? Mas o forte da sua carreira sempre foi a música. É um grande cantor, vocês amam de paixão, mas é apresentador também. Ele é multitarefas aí, viu? E vocês daqui a pouquinho vão conferir um grande papo desse cantor, desse ator, desse apresentador aqui conosco, não é? Porque estarão juntos na nossa roda. Claro que o Felipe Campos, o Vladimir Alves e o Thiago Rocha também. Então nós vamos fazer o seguinte, girinho super rapidinho e a gente já volta com essa conversa que você vai amar, tá certo? Em um minutinho. Bom, agora é hora de conversarmos com o nosso convidado muito especial de hoje. Ele é da realeza, ele vai ser sempre o nosso príncipe querido. Vamos falar desse super artista, apresentador, cantor, já fez até novela, não é? Rony Von. Boa tarde, Rony. Aê! Grande Rony! Soninha, amiga não vale, amiga não vale. Tudo bem, meu amor? Tudo, querido. E você? Melhor falando contigo, pode ter certeza. Igualmente, viu? Bom, estamos aqui, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos, e hoje pergunta é o que não vai faltar para você, né? Tá preparado? Tudo bem. Felipe, um beijo para você também. Ah, também, querido. Olha, a nossa live foi um sucesso, viu? Você viu tanto que replicou, né? Eu vi. Agora você é insuportável. Agora, aguarde hoje, viu? Tá bom, querido. Tá bom. Aproveita e já começa, abre a roda. Não, eu acho que, na verdade, tem histórias, por exemplo, nessa fase hoje é que a gente vê artistas, né? Um não falando com o outro, o artista que não tem problema com o outro. E você chegar numa fase onde você teve uma amizade e um amigo que te ajudou muito, inclusive, também, que foi o Aguinaldo Raiol, né? E que poucas pessoas sabem dessa história. Conta um pouquinho pra gente disso aí, Rony. A coisa começou da seguinte maneira. Eu tinha uns amigos no Rio de Janeiro que formavam uma banda chamada Brazilian Beatles. Eles faziam sucesso, tinha um programa de televisão na TV Excelsior, e eles que me enfiaram nessa história que eu estou até hoje. Meu pai era, na época, era ministro plenipotenciário na Inglaterra, em Londres, e ele trazia os discos dos Beatles para mim, isso na década de 60, antes de serem lançados. Olha. Que antigamente demorava 6 meses, 1 ano para chegar disco aqui. E eu acabei, lógico, fazendo amizade com eles, e ficaram muito amigos meus, etc. Tinha um programa de televisão, e eu já tinha feito uma apresentação num mingau, como a gente chama lá no Rio, que é um soirée, uma matinê, lá no Beco das Garrafas, e eu fui lá com a minha namoradinha. Foi quando começou tudo, quando o João Araújo me convidou para gravar disco, enfim. E eles me levaram para o programa deles de televisão. Eu não tinha nem aquelas roupas de artista, nem nada, e eles me arrumaram lá, me emprestaram um smoking colorido, uma coisa, eu fui fazer o programa. Tá. Agora, olha como é que são as coisas. Naquela época não existia rede de televisão, não tinha net de televisão. Uhum. Então, o programa que era feito num determinado... por exemplo, no Rio de Janeiro, passava em São Paulo uma semana depois, que pegava a lata do videotape, botava num avião, alguém recebia aqui e exibia na semana seguinte ou dias depois. E aconteceu exatamente isso comigo. Imagine só que estavam passando a pauta do próximo programa Corte Raiol Show, que era o programa de maior audiência do país na Record, e lá estavam meu amado Newton Travesso, o Tuta e o Maneco. O Maneco hoje é autor de novela e o Tuta dono de rádio, que é o dono da Jovem Pan. Eles eram os diretores do programa do Aguinaldo Raiol. E eles estavam lá passando a pauta e não sei por que cargas d'água ligaram a televisão e estava passando a TV Excelsior, o programa que eu havia feito. Aí o Newton falou, quem é esse cara aí? Ninguém sabia, nem eu sabia quem era eu. Aí manda vir. Aí eu vi. E fui fazer o Corte Raiol Show. Ali foi que o Aguinaldo se envolveu, de fato, nessa amizade que perdura até hoje, é uma afetividade de irmãos, de fato, e ele achou que eu era
sei lá o que ele achou, amigo não vale nunca, como eu falei agora há pouco para a Soninha, mas ele achou que eu merecia um lugar ao sol. Então, todos os shows do Aguinaldo Raiol, eu abria. Vinha do Rio para São Paulo, abria os shows dele e voltava para o Rio de Janeiro. Então, e ele começou a me ajudar muito nesse sentido. Eu sempre fazia o programa dele, ele me levava para fazer a abertura dos shows, e essa amizade perdura até hoje. Nós temos uma ligação de afetividade monumental, somos irmãos até hoje. Eu tenho muito carinho pelo Aguinaldo. Que maravilha, viu? Tiago Rocha. Ô, Rony, olha, a gente tá vendo umas imagens aí, você com um franjão invejável. Lindo, lindo. E aí, de vez em quando, ainda rola uma jogadinha assim, ó. Da onde veio essa história e que tamanho era esse? Esse era um cabelo que você demorou quanto tempo para ter? Olha, eu tive um problema de certa monta com a família, que não aprovavam essa minha decisão de trabalhar com comunicação. Eu estava já no último ano da faculdade e já trabalhava com a família, cabelinho cortado, terninho italiano bonitinho, todo arrumado e tal, mas sem um conto no bolso. Trabalhar com família é uma coisa assim, né? Você pegava pelas perninhas, sacudia, não caía um centavo. Mas eu estava arrumadinho e tal, cabelinho cortado e tal. Aí com a história de Beatles, não sei o que e tal, eu comecei, e meu pai, meu filho, esse cabelo está demais, de grande e tal. E foi crescendo, foi crescendo. Quando eu fui para São Paulo, quando eu vim, perdão, para São Paulo, aí eu tive mais, vamos dizer, uma certa liberdade capilar. Começou a crescer o cabelo e a minha música, o Meu Bem, estourou. E quando eu falava, meu bem, faz aquele negócio cair, eu fazia assim. Aí, ó. Eu jogava a franja para trás porque incomodava. Era só por isso. Marcou. Marcou. E tanto que eu brinco às vezes, né? Cantando a música em casa, brincando com alguém, eu faço, meu bem, e jogo o cabelinho assim para trás. Hoje não tem mais. Ficou rebelde, foi todo embora. Agora está culto. É só deixar que você vai ver como cresce tudo de novo. Vai ser muito legal. Vai lá, Vlad. Ô, Rony, falando em televisão, vou até contar aqui para vocês, estava aqui lembrando, há 20 anos falaram para eu fazer uma pauta sobre o Dia das Mães. E aí eu falei, e agora? Eu falei, eu vou entrevistar a Rony Von. A produtora falou, ok. Fui até a Rede Mulher, onde a Kika me recebeu, foi a minha primeira externa, e lá eu pude conversar com o Rony sobre ser pai e mãe. Pai. E sempre, claro que eu fui justamente por conta da admiração que eu sempre nutri por você, porque você, além de tudo, além de ser um grande profissional, um grande pai, é um gentleman, uma pessoa muito educada. Por favor, querido. É verdade, Rony. E eu acho que nesse momento em que a gente... aquela época era o cinquentenário da televisão brasileira. Hoje a televisão completou em setembro 70 anos. Isso. Você tem uma história que eu acho que o diretor vai gostar. A história do vinho de R$40 mil que envolve uma pessoa que o público jamais vai esquecer. Meu Deus, não sei dessa história. Você sabe? 40 mil? 40 mil reais o vinho. Nossa, Rony, convida a gente para ir na tua casa. Ele tem essa história. Eu só quero ser apresentada a garrafa, porque eu não bebo. Eu não bebo, mas não vi um cara desse. A gente quer conhecer. Porque, meu amor, se ele me oferecer, eu também não bebo. Mas se você me oferecer uma taça de 40 mil, de um vinho, vai que eu fale não e Deus entenda que é pra sempre. Aí, meu amor, aí eu fico sem, entendeu? Então, que história pode oferecer que eu tomo. Olha, era meu querido amigo, meu amado amigo. E ele era uma pessoa muito dadivosa. Sempre que vinha na minha casa almoçar, ele trazia um presente que normalmente era um vinho ou algumas garrafas de vinho. E quando ele trouxe esse vinho, eu olhei para ele e disse, você enlouqueceu? Você sabe o que você está trazendo para mim? Isso não tem sentido, porque ele queria abrir. Eu disse, não vou abrir esse vinho, depois vamos esperar uma grande ocasião para a gente abrir esse vinho, porque é preciso comemorar. Você sabe, aí peguei um catálogo do vinho e mostrei para ele quanto é que custava. O absurdo do preço do vinho. Ele disse para mim o seguinte, Rony, use sempre a sua melhor louça, o seu melhor faqueiro e tome o seu melhor vinho.
a vida é muito curta. Tá certo. Pouquíssimo tempo depois ele foi para o andar de cima. Eu estou falando do Gugu, Gente do céu, que sério. me deu esse vinho de presente. É bastante evidente que eu não tomei e nem vou tomar. Para mim é uma relíquia, está guardado na minha adega, 7 chaves. Eu fiz um nichozinho para ele, para não tomar nunca. Para quando entrar na minha adega, olhar para ele e me lembrar do meu amigo. Claro. Quanto tempo faz isso? Isso tem 1 ano e meio. Gente, foi muito pouco tempo antes mesmo dele ir embora, hein? Uns 4 meses, uns 4, 5 meses antes. Meu Deus do céu, deixou para você Isso ficou na uma minha grande cabeça. lembrança. Soninha, isso ficou na minha cabeça de uma maneira, e nessa pandemia, eu parti para tomar os vinhos que eu tenho. A adega está toda esburacada, porque, não, esse aqui eu vou tomar tal dia, esse aqui, esburaquei tudo, eu tomo tudo, em função dessa coisa que o Gugu falou para mim, que eu acho tão importante, tão profético o que ele me disse, não é? Então, estou tomando tudo, fazendo tudo, gastando tudo, pronto. Tá certo, né? Tá certo. Deixa um belo conselho, né, para você. Falta muito menos tempo para mim do que faltava. Então, tem tanta coisa que eu queria resolver e que eu acho que de uma forma, vamos dizer, mais complexa, porque tem nessa história, sei lá, a idade, os anos passando. Então, eu vou usar o que eu tenho de vida ainda. Para que economizar, né? Para que economizar ou deixar para depois? Nada a ver. Vamos fazer 170? Oi. Tá tudo certo. É verdade. Olha aqui, voltar um pouquinho no tempo. Você está falando de quando você surgiu, a gente estava vendo as imagens aí do Rony cabeludo, do Rony, né? o príncipe, né? Você veio e foi lançado pelo seu talento e com um objetivo que o pessoal apostava muito, derrubar o rei Roberto Carlos. Existiu para vocês, você como Rony, ele como Roberto, essa rivalidade ou era só a expectativa da mídia e dos empresários mesmo? Como é que era? Com toda certeza, eu acredito que isso tenha partido dos empresários, não os meus, mas das pessoas que estavam envolvidas comercialmente com o Roberto. Sim. E eu tentava ligar para ele. Eu tentei inúmeras vezes ligar para ele e jamais consegui. Ele jamais me atendeu. Jura? E eu fiquei muito mal com essa história, muito mal. Eu cheguei a ouvir na rádio uma coisa absolutamente tão complicada que até hoje isso povoa a minha mente, não digo para me levar a depressões ou coisa nesse nível, mas me lembra de uma fase eu diria, de um preconceito às avessas. Eu cheguei a ouvir o seguinte: esse calcinha de veludo, filhinho de papai, está ocupando o lugar de alguém que precisa. Eu precisava. Eu conhecia o outro lado. Trabalhava com a minha família, tinha minhas coisinhas, tinha o conforto da minha casa, meu carrinho esporte, minhas coisas. E, de repente, meus terninhos italianos, como eu falei, de repente, venho para cá, mas tão duro que se você batesse com o seu carro em mim, espatifava seu carro. Eu era uma pedra, uma rocha. E a única coisa que o meu bolso permitia era um hotel que eu não recomendaria às moças de fino trato, num lugar que hoje é Cracolândia. Era a Praça Júlio Mesquita, ali perto da Rua Aurora, não sei o quê. Na época chamava-se Boca do Lixo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar na Boca do Lixo, conhecendo o outro lado. Conhecendo as coisas, sei lá, materiais, mas pode não ter nenhum valor para ninguém, mas eu estava, de certa forma, fui criado dentro daquele ambiente. Eu precisava, mais do que ninguém. Então, ser chamado de calcinha de veludo, filhinho de papai, sem nenhum suporte familiar, nem suporte de amigos, porque eu não fazia a música engajada, eu não fazia música com mensagem social, e os meus amigos se afastaram de mim. Música de cabeludo, rock and roll, ingleses, você ficou louco. E a nossa causa, porque, claro, né, como todo universitário, você tem aquela visão gauche da vida, né? Como eu falava antes, eu pertencia a duas esquerdas. Uma era a esquerda francesa, que eu gostava mais, a gente só tomava Dom Pérignon,
nas coberturas de Ipanema, e o outro era a esquerda escocesa. Só o uísque 12 anos. Tudo bem. Agora, por quê? Aquele comprometimento que eventualmente eu tinha, porque tinha essas visões na época, como eles também, não impediria que eu fizesse música com guitarra elétrica, que era um absurdo. Era, meu Deus do céu, onde já se viu fazer música com guitarra elétrica? A coisa tem que ser mais... Não era nem, como se fala hoje, não, vou fazer uma coisa um pouco mais cozy, um pouco mais delicada. Não, era diferente. Era uma coisa muito difícil. E eu estava ocupando o lugar de alguém que precisava. O que eu fiz? Eu tinha vendido meu carrinho. Era um MG que eu amava perdidamente. Eu vendi meu MG e o dinheiro que eu tinha era para isso, para sobreviver, para poder me locomover. E o pior é o seguinte, ali do lado desse hotel que era tão elegante que ele foi invadido pelo MTST, meu Deus do céu, eu tinha o Filé do Moraes. Para quem não é de São Paulo, não sabe o que é. O Filé do Moraes é uma coisa, é um clássico aqui da cidade de São Paulo. É um Chateaubriand, um corte maravilhoso de filé, feito no alho e óleo com agrião. Até aí dizer, que bobagem. Não, é uma coisa de altíssima gastronomia, é sensacional. Só que eu não tinha como comprar aquilo. Por isso, o meu apreço hoje por sanduíche de mortadela, que eu adoro, ovo frito, que eu amo perdidamente, que era o que eu podia na época, né? Mas eu estava ocupando o lugar de alguém que precisava. Isso me deixou muito triste. E eu ouvi isso em rádio, e rádio importante. E como é que entrou a história do Roberto aí? Vocês chegaram a se falar depois dessa fase? São amigos hoje? Sim. Como é que está o relacionamento? Não, hoje sim. Hoje mudou radicalmente, né? Tanto que Roberto, inclusive, se envolveu muito na época da minha separação da Aretusa, da minha primeira mulher, que ela era muito amiga da Nice. Então, Roberto me aconselhava ela também, aquela coisa, e se envolveu comigo depois, e somos amigos até hoje. Que né? ótimo, tá. Mas aquele começo, que era muito interesse em jogo, Soninha, era uma coisa maluca, porque você sabe que quem cuida da gente, normalmente, é mercantilista, na maioria das vezes, e o que é uma coisa mais complexa ainda, que eu vejo, é que as pessoas elas têm medo. Quando eu digo produto, é para nós, para você, Soninha, para mim. Sim, claro. Para quem trabalha com comunicação, nós somos produtos. Se esquece que nós somos seres humanos que abrigamos dentro de nós um produto. Então, eu acho que deviam ter medo. Chegou, vai acontecer, vai roubar o lugar de alguém. Eu não queria nada, eu queria meu cantinho. Ganhar o seu, né? Pois é, e veja bem, hoje eu não tenho mais, eu não tenho mais como falar isso, porque o Brasil é um país rotulador. Não existe mais, eu não tenho mais, sei lá, verbosidade para dizer o príncipe da Jovem Guarda, o Rony da Jovem Guarda. Eu nunca fui na Jovem Guarda. Eu nunca estive com a Jovem Guarda. Eu só surgi na época. Na época, é por causa disso. E eles chamavam de movimento musical, de música jovem, a Jovem Guarda. Não, Jovem Guarda não era um movimento, era o nome de um programa de televisão. Lindo nome. Foi o Carlos Manga, parece que inventou esse nome. E era muito forte, porque a mídia tinha simpatia, porque o Lenin, na Revolução de 17, a Revolução Bolcheguista na Rússia de 1917, ele chamava os jovens estudantes de Minha Jovem Guarda. E isso tinha, de certa forma, uma conotação de simpatia por parte da imprensa, da mídia, que tem sempre uma visão gosto da vida também. Então, virou movimento. O movimento era iê, iê, iê. Esse era o movimento. Mas a Jovem Guarda surgiu naquela época e pronto, o Rony da Jovem Guarda. Eu estou há 54 anos dizendo, não sou da Jovem Guarda. Não adianta, hoje acabou. Ai, Deus meu. E pronto, né? Ô, Rony, a gente vê umas fotos suas aqui, você com muita virilidade, né? Você sempre foi um homem muito viril. Pelas fotos a gente observa tudo isso, né? E tem um assunto que a gente adora tocar sempre, porque você fala disso sem pudor, que é a sua sexualidade, que você exerce ela muitíssimo bem até hoje, né? Conta isso pra gente. Como que tá essa fase, agora acabando a pandemia? Olha lá, caiu o queixo.
A pandemia, nesse sentido, me ajudou muito. Eu vou contar uma coisa, não conta para ninguém, só entre nós aqui. Tá. A Kika, ela começou a ter uma sintomatologia de menopausa com 57 anos de idade. Bom, aí conversa daqui, conversa dali, aquela coisa, aí vai no ginecologista, e barará e tal. Nós vamos fazer uma reposição hormonal? Ela disse, acho que sim, se é necessário, se está faltando hormônio, vamos repor. Meu Deus. Meu bem. Você tem ideia? Você tem ideia? Olha, grande virilidade masculina. Você tem testosterona em 200 e pouco. Ela tinha 400. Meu Deus do Meu céu. Deus. E bom, muito bom, é maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Só que isso me levou para um caminho que eu desconhecia, que todo mundo fala em andropausa e não sei o quê, menopausa. Tudo isso é uma falácia, porque se você é estimulado... Eu nunca tomei na minha vida o trovão azul. Sim. Nunca. Meu Deus. O trovão azul nunca tomei. Mas a moça encostava em mim... Eita! Foi... Que E maravilha. não conta pra ninguém também. Sabe o que é 4 horas da manhã? Amor. Mentira! 4 da manhã, Mentira. 7 da manhã. Era uma maluquice. E você acaba se envolvendo com essa história. E eu sou vítima hoje de bullying, direto. O que eu passo de bullying, você não faz ideia. Conta outra, vai. O quê? Com essa idade? Você quer que eu acredite nisso? O que eu vou fazer? Eu não conto mais. Eu fiquei quieto no meu cantinho e, claro, realizo os meus sonhos. Rony, é inveja. Eu não sei, Soninha, porque eu sempre ouvi essa história, que depois de algum tempo você perde a libido ou cai um pouco. Você não tem a mesma, vamos dizer, periodicidade. Tá. Porque antigamente, a gente, garoto, é todo Periodicidade não, só às 4 da manhã, né? Aí você tem, sei lá, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e as pessoas ficam gozando de mim. Ai, meu Deus do céu. Então... Conta mais, conta sempre. Aí quem sabe o pessoal se anima ele também, tanto né? contou que falou que faz 2h30. Em uma entrevista a ele falou, faço 2h30. Com a Cidinha Campos. Ela é minha amiga de muitos anos, né? Aí eu digo, não. Assim também não, 3 não. Vamos dizer 2h30 e tal. Aí todo mundo caiu de pau em cima de mim. Não tem meia. Não existe isso. Meia transa, eu nunca ouvi falar. Não existe. Só tira a roupa. Transa. É só tirar a roupa, Ô, Rony, a gente tá... Foi uma brincadeira e levaram a sério aquilo. Levaram a sério como se fosse uma preparação para uma outra coisa. Gente, era uma piada, uma brincadeira, mas todo mundo leva a sério. Aliás, essa coisa de levar a sério, eu ando preocupadíssimo com o que digo e tento falar, inclusive, com os meus amigos também que trabalham com comunicação, para ter uma certa, vamos dizer, restrição nas palavras. Que tudo hoje é politicamente incorreto, enfim, vocês sabem disso, né? Ecologicamente incorreto. E eu tenho medo, às vezes, de falar as coisas, porque vão dizer, como disseram, meia, não tem meia transa. Tudo bem, eu não posso falar um monte de coisas, eu sei. Pobres dos humoristas, que não podem falar mais nada. E conseguem, de certa forma, sobrevivência, porque não existe nada mais difícil no nosso ofício de comunicação do que fazer alguém rir. E eles perderam aqueles clichês todos, né, Soninha? Com certeza, né? Fala. A gente viu aqui, Rony, a capa da revista Manchete e falava que você lutava para viver naquela época. O que aconteceu com você? Você virou capa de revista e passou por esse perrengue todo. Olha, foi essa época da... Na época, a Manchete era a revista que determinava, era a Manchete e o Cruzeiro. Sim. Eram as 2 revistas master, não tinha ainda Veja, não tinha as outras revistas de informação semanal. Era uma revista mais colorida, grande, etc. Sair na capa da Manchete era um sonho. Eu saí na capa da Manchete umas 3, 4 vezes, era um delírio. Ela tinha uma outra chamada Fatos e Fotos, que essa saiu uma meia dúzia de vezes ou mais.
Eram revistas muito importantes, que na época, quem cuidava da gente, os assessores de imprensa, que não eram os assessores de imprensa que existem hoje, eram funcionários da gravadora. Eu sou filhote de gravadora. Então, todos os assessores de imprensa que tomavam conta da gente eram da gravadora. Sair na capa da manchete era um sonho. Só que essa foi a pior capa da manchete que eu tive, porque eu fui acometido por uma neuropatia grave, sem cura, chamada polirradícula neurite viral. Nossa. Olha o nome, já começa pelo nome. Como não tinha cura e não tinha uma medicação específica para você controlar, e os neurologistas sabiam que era uma coisa que levava a óbito mesmo, e se isso não acontecesse, há uma perda de movimentos, porque a doença não afeta o sistema nervoso central, mas o periférico inteiro, inflama todos os nervos que passam pela coluna. E eu fiquei paralítico um tempão, um ano, deitado na cama. Você imagina o drama. Eu fui voluntário da Cruz Verde, que é um hospital que cuida, é uma fundação maravilhosa, que cuida de quem tem paralisia cerebral, normalmente a garotada. Pensam como a gente, sentem como a gente, têm o mesmo gosto, têm a mesma visão e não conseguem se comunicar, não têm a motricidade que nós temos. Isso é duro. Eu vivi mais ou menos uma coisa dessa. Você imagina o seguinte, você com o sistema nervoso central funcionando perfeito, você chegar para o enfermeiro que cuidava de mim, que tinha que ter um cuidador, né? Quero fazer xixi. É horrível você depender, até numa necessidade fisiológica, você depender de terceiros, tomar banho na cama, forrava tudo de plástico, uma coisa horrível. E eu superei essa história, mas no dia que fizeram aquela capa, o repórter da época, que era amigo nosso e estava volta e meia me visitando em casa, ouviu do médico, não passa dessa semana. E eu passei. Isso foi em 1980. Então, passei de passagem, né? Então, ele fez aquela matéria como se fosse eventualmente a última. Comigo vivo. Alguns jornais, inclusive do Brasil, publicaram a minha morte. Morreu, tal e coisa, vai ser enterrado e tal. Assim, jornais de certas cidades brasileiras. E eu guardei, inclusive, isso. Agora, não morri. Todos aqueles médicos que cuidaram de mim já morreram. Os neurologistas todos, todo mundo que cuidava dos epidemiologistas, todos já morreram. E eu estou aqui vivo. É engraçado. E eu descobri uma coisa que, a partir daí, eu comecei a imaginar que para cada tipo de enfermidade existe sempre um componente emocional. Sim. Eu aprendi com eles, inclusive, até com o meu neurologista principal, que ele disse para mim, mas eram 8 me cuidando. E ele disse, Rony, você passou por um estresse emocional. Ninguém falava em estresse naquela época, em 1980. Você passou por um estresse emocional, ou está passando por ele, é tão violento que te levou a isso. A coisa começou com uma amidalite, aí passou por uma laringite. Aí o meu otorrino falava, o laringologista dizia, não passa, vamos dar. Então eu comecei a tomar uma ampicilina sintética de 1000 unidades, não passava. E um dia eu acordei com uma violenta dor na perna, não conseguia já mexer, me levaram para o hospital já me botou na UTI, quer dizer, eu dormi bom não, mas e acordei na UTI. Eu peguei essa droga desse vírus, é um vírus, para variar, outro vírus, que para nós biólogos é um drama. Vírus, você pega um vírus hoje, congela esse cidadão, daqui a 100 anos você ativa, ele vai e ataca a célula. O que é isso? É mineral? É animal? Ninguém sabe o que é. É meio complicado isso. E eu acabei sendo o único sobrevivente dessa moléstia no mundo. Tinha um outro que era um biólogo. Você tinha febre, não? Sydney. Tinha febre, Rony? Não tinha febre. Não tinha febre. Eu me comunicava com esse biólogo australiano durante algum tempo, até que ele parou de me responder. Eu digo, já foi. E foi mesmo, ele morreu.
E eu consegui sobreviver depois de, sei lá quantos diagnósticos eu tive. Começa por assim, não, tem câncer de medula, não, tem isso, tem aquilo, e vai. E a coisa toma um nível, a dor é tão insuportável, que eu cheguei a tomar 3 ampolas de Demerol num dia. Demerol é o nome comercial de morfina, a morfina sintética para amputados. Bom, eu vou dizer o que aconteceu. Eu saí dessa muito mais rico emocionalmente, saí dessa dando valor às coisas que são fluidas, que não são materiais, que são impalpáveis, mas que são importantes na vida. Passei a dar importância à própria vida, porque ela é um prêmio. Quer dizer, isso fez de mim uma pessoa muito melhor. Esse estresse que eu passei, tão violento, foi a minha separação do primeiro casamento com a Aretusa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 30. Jovem. Isso foi uma coisa tão violenta. Pra você ter ideia, na minha separação, eu fui morar com os pais, aquela coisa, tudo. Depois é aquela coisa, namora uma, namora outra, aí todo mundo me casa com uma pessoa. Essas histórias que vocês viram durante tanto tempo. Mas eu não conseguia me alimentar. Minha mãe morreu muito nova, ela morreu com 42 anos, mas meu pai casou de novo com uma mãezona que eu tive, a minha boa drasta. E ela cuidava de mim como se eu fosse filho dela mesmo. Ela não tinha filhos. E nós éramos em 2 irmãos, somos, eu e meu irmão, que é meu melhor amigo. E ela tentava, né, fazer com que eu comesse alguma coisa, fazer aquelas vitaminas, sabe, bate no liquidificador e tal, para ver se eu me alimentava, porque eu não comia, não fazia... Eu perdi, acho que, 11 quilos numa época dela. Foi um horror. Mas saí, estou bem, comecei tudo de novo, só tive que parar, né? Parei com música, parei com gravação, parei com show, parei com tudo. Mas voltei, e voltei com a música que vocês abriram o programa, Cachoeira. Meu amor é cachoeira. Aí já estava bem. E arrebentou tudo de novo. Eu fui em 83 para 84. Aí, eu acho que essa música que me devolveu a vida. Não é composição minha, mas eu tenho muito carinho por ela por causa disso. Maravilhosa esse desfecho dessa história. Você considera que você ficou vivo por milagre? Olha, eu não sei se houve milagre ou não, porque eu, de fato, não abandonei nenhum tratamento. Eu acredito, sinceramente, que a energia das pessoas que iam me visitar, eu cheguei a receber 250 pessoas num dia. Meu Deus! Ia tudo, né? Ia freira, padre, milagreiro, homem santo, pai de santo, monges budistas, tibetanos. Eu recebi todo tipo de religiosos, mas também de pessoas que tinham interesse. É claro que vai muito curioso, não olha, vamos ver, o cara está morrendo e tal. Eu sei disso. O ser humano é meio por aí também. Mas a vontade das pessoas que eu sobrevivesse pode ter tido um peso sensacional em relação a isso. Eu me lembro, meu pai, como diplomata, ele conseguiu trazer da China, não tinha aqui no Brasil ainda, o verdadeiro, aquele gelé real. Tá. Que as pessoas pensam que é um melzinho, é horrível. Você não sabe se é ácido, se é amargo, se é pimenta, para botar debaixo da língua, aí chama o outro, aí vem a medicina oriental. Tentamos tudo. O fato é que eu não sei como é que eu me curei disso. Mas eu me curei. Mas se curou, é isso que importa, né? Enquanto eu não morri, Soninha, quando eu não morri, disseram, que pena, não vai andar mais. Aí meu pai disse, bom, vou ter que arrumar aí uma cadeira de rodas para o menino e tal. Eu nunca sentei na cadeira de rodas. Nunca. Eu aprendi a andar de novo, porque eu não tinha mais musculatura, principalmente na perna. Sim. Comecei a andar, primeiro com aquela muleta axilar, depois com bengala canadense, depois com bengala mesmo, e hoje tive que reaprender a dirigir automóvel. Tudo isso me foi feito por um fisioterapeuta, que também era amigo do Gugu, que era o Mauro Nishi, um japonês, kamikaze, ele também já faleceu. E essa história me levou a ter um pavor danado, porque eu sou aviador. Eu não vou poder mais pilotar, não vou poder mais dirigir automóvel. Nada disso aconteceu. A única coisa que os fisioterapeutas e os médicos disseram é o seguinte: evite carro mecânico, porque você vai ficar com muita dor à noite de tanto usar a embreagem. Tudo bem, nenhum carro mais eu tive que fosse mecânico, são todos automáticos. E aviação, porque eu não posso ter esse movimento aqui, ó. Deixa eu virar esse aqui, ó. Eu não posso fazer isso aqui.
Agora, esse eu posso, na perna esquerda só. Tá. Só que o palonier, o freio de avião, é assim. Então, continuo voando. Maravilha. Tranquilo, mas eu tinha tanto medo. Ai, não vou poder mais voar, não vou poder mais dirigir automóvel. Deu tudo certo, eu estou bem. Graças Agora, a quer saber Deus. se vai chover? Liga para mim, porque começa a doer. Dói mesmo, tem Dói. isso, gente. Eu estou casado. Eu estou casado com uma dorzinha simples. Quando ela aumenta, ontem a Kika falou, Rony, você está sentindo a perna? Porque vai chover. Chegou 11h30 da noite. Ela disse, teu pezinho devia entrar no clima-tempo, porque ele sabe tudo. Ai, meu Deus do céu. Ô, Rony, você falou de uma fase delicada da sua vida. Eu tenho outra também que eu quero saber de você e um tanto polêmica. Eu espero que seja fake news. Sei. Que história é essa de que você poderia ter sido vítima de pedofilia? Isso existiu na sua vida? Não, eu não poderia ter sido. Eu fui. Eu Foi escondo mesmo? isso, porque não tem sentido. Eu tinha 10 anos de idade. Ainda não tinha feito 11. E fui acordado no meio da noite por uma moça, que era uma funcionária da casa, que devia ter alguma... Eu não sei, se era pedófila, não sei, ou se a situação era... ou cismou comigo, eu não sei. O fato é que isso aconteceu comigo. Então, agora você imagina, é claro que com 10 anos, no colégio, te falaram alguma coisa, já explicaram mais ou menos, você tem ideia do que seja e tal, mas nas vias de fato você não sabe nada. Então, não sabe como agir. Você tem uma ideia do que você possa fazer, mas não sabe como. Não sabe como agir, como pegar, como... Sabe nada. Isso aconteceu comigo, de madrugada. E eu vou dizer, eu não contei para ninguém, não contei para minha mãe, não contei para meu pai, não contei para meu irmão, não contei para ninguém. Eu fiquei com isso muito tempo guardado. E foi uma coisa... Eu me libertei dessa história tempos depois, já era maiorzinho um pouco, né? E foi a minha primeira vez, de fato, foi com a minha namoradinha. Eu era garoto, tinha 14 anos, sei lá, 13, 14 anos. E ela também por aí, olha que loucura. E, lamentavelmente, esse primeiro amor da minha vida tinha uma cardiopatia congênita e ela morreu muito cedinho, ela morreu com 14 anos de idade. Nossa. A velhinha, essa foi, de fato, a primeira transa da minha vida. Que aí eu tentei me informar como é que era e como é que não era. Nossa, que história triste. Ela continuou trabalhando na sua casa e é difícil a gente ver pedofilia por parte de mulher, né? Normalmente... Sempre se fala de homem, Sempre de homem, sempre de homem. Era uma moça, Ela tinha... Eu não sei nem qual era a idade dela, não tenho ideia de qual era a idade dela. Mas... E era uma pessoa até agradável, gentil, tudo... Brincávamos, porque eu sempre fui meio brincalhão com o pessoal que trabalha em casa. Não sei porquê, me acordou. Eu não neguei fogo, mas eu não sabia direito como. Que absurdo, gente. Em off, depois eu conto para vocês as coisas que eu falava para ela. Que horror. Que não Meu pode Deus. empurrar isso, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Fala, Ô, Thiago. Rony, fã hoje é um pouco mais contido, não tem esse negócio de rasgar, de fazer loucura, de, enfim, Meu ir Deus. até perto do seu ídolo. O que de mais maluco já fizeram pra você que você falou assim, eu não acredito que fizeram isso? Muitas coisas. Eu estava saindo do meu programa de televisão, O Pequeno Mundo de Rony Fon, que era aos sábados à tarde na TV Record. E havia um sósia meu que saía por uma porta, quando acabava o programa, e eu saía pela outra. Todo mundo corria para lá, ele vestido como eu. Saía todo mundo correndo para cá, eu saía pela outra, porque não tinha como entrar com o carro dentro da TV Record. Num dia, ele não foi, porque, sei lá, passou mal, não sei o quê, porque as pessoas corriam para lá, viam que não era ele, corriam para o outro lado, e eu já estava no carro embora. Ido. Não que eu não quisesse falar, porque a minha vida inteira eu sonhei com isso. Eu inclusive, tenho essa coisa pessoal, já perdi voo, que eu atendo todo mundo. A vida inteira eu sonhei em ser reconhecido na rua. Esse é o meu ofício, eu preciso disso para sobreviver, inclusive.
Aí vem, e que é o meu trabalho, aí você chega, um dia acontece isso, você é reconhecido na rua. Aí você compra um óculos escuro desse tamanho, bem grande, não cumprimenta ninguém, não dá mão a pobre, não carrega embrulho, não dá autógrafo, vai procurar outra atividade, essa não é a sua. Exatamente. Com toda certeza não é, porque eu acho que a coisa se balança entre o talento e essa vontade que você tem. Se não é uma coisa, é outra. Bom, enfim, estava saindo e as pessoas compravam ingresso para assistir programa de televisão antigamente, como no teatro, era assim. Sim. Mas ficava um pessoal do lado de fora que não conseguia entrar e esperava a gente sair. Isso era comigo, era com a Jovem Guarda, era com todos os programas. Muito bem. Nesse dia, enlouqueceram, não sei porquê. Tinha a segurança da televisão, que era muito pequenininha, naquela época ninguém pensava muito em segurança. A polícia militar, a polícia civil, não é civil, é como se fosse uma polícia metropolitana, como a gente tem hoje. Todo mundo na porta, porque para eu sair. Não adiantou nada. Me pegaram, me destroçaram, tiraram toda a minha roupa. Sério? Quando eu digo toda a minha roupa, toda a minha roupa. Ah, tiraram a cueca, tiraram. Tiraram a meia, tiraram o sapato, tiraram tudo, levaram tudo de presente. Eu encolhido, chorando, na sarjeta, chorando de desespero, aquilo é um desespero. Aí o pessoal teve que agir com uma certa veemência ou violência, sei lá como a gente vai isso. Me jogaram para dentro da televisão de novo, lá pela porta de serviço, e eu me lembro que no camarim, o camarim se dividia, era um camarim para todo mundo. Então, no camarim que eu usava, que era o mesmo da Jovem Guarda e dos outros programas, do Fino da Roça, de tudo, Sim. tinha uma camisa polo do Erasmo. Erasmo tem 2 metros de altura. Era uma camisa polo azul calcinha. Me vestiram naquilo, eu parecia que estava de bata. Para eu poder sair e me levarem para casa. Agora, isso resultou numa coisa maravilhosa. Eu tinha um amigo chamado Lívio Rangan, os mais antigos devem conhecer. Ele tinha uma agência de publicidade que era chamada Gang, que era a agência mais criativa do Brasil, foi considerado. Foi ele que fazia aqueles desfiles da Ródia, aquelas coisas lindas e tal. E ele, sabendo disso, montou uma campanha publicitária maravilhosa. Existiam, na época, 2 tecidos sintéticos. Um era o Tergal, essas coisas não existem mais. Eu posso falar que não tem nada de merchandising nisso. Da agência também, que já acabou. Era o Tergal e era o Nycron. Eram os 2 tecidos que não amassavam, não amarrotavam, não precisavam passar, enfim. Olha a campanha. Eles simularam a mesma coisa. Eu fiquei sendo destroçado, todo mundo avançando em cima de mim, mexendo na minha roupa, me amassando todo. Aí entra um repórter com um microfone e diz: e aí, Rony, você não tem medo? E eu dizia: não, isso é Nycron, não amarrota nem perde o vinco. Qualquer bobagem, mas essa foi a campanha. Quer dizer, valeu por isso também. Essas coisas, eu acho que a gente tem que tirar proveito da diversidade sempre. E uma outra coisa, eu não sei se vale contar ou não, se não estiver valendo, vocês editam. Mas é uma coisa assim, eu saí com a Aretusa para nós um jantar na casa de um amigo. E a gente chegou tarde em casa e tal, e fomos dormir, etc. Olha o que aconteceu. No dia seguinte, de manhã, o meu cachorro, tinha um cachorro Doberman, que ele era de poucos amigos, mas ele, enlouquecido do lado de fora da porta, que dava para uma varanda, no meu quarto, querendo botar a porta abaixo. Acordando com aquele barulhão todo, eu abri e foi direto para baixo da cama, com um rabinho, que era um cotoco assim. Aí, de repente, a Aretusa falou: Rony, tem uma mãozinha aqui debaixo da cama. Meu Deus, era uma menina de 16 anos, a família enlouquecida atrás dela. Por quê? Ela fez amizade com o cachorro amava ela perdidamente. Porque houve uma época que era muito comum na porta das casas dos artistas fazerem piquenique, fazerem acampamentos. Eu tive muito na minha casa, acampamentos e piquenique na porta da minha casa. E aí essa moça, ela fez amizade com o cachorro que adorava ela. Naquela época, os bairros aqui do Morumbi, da City, não podiam ter mais de 1,80 m. Então,
era fácil ela ou pular, Escalar, ou falar com o cachorro e tal. O cachorro adorava ela. Ela sabia que o meu insegurança dormia a certa hora. Então, ele ficava na garagem, embaixo, sentado numa cadeira, e, de repente, claro, dormia. E ela já sabia a hora que o insegurança dormia também. Olha. Nossa. Esse meu Bom, pulou o muro, a porta do meu quarto que dava para essa varanda sempre ficava encostada. Eu só trancava quando chegava em casa e tal, e raramente fazia isso. Dormia aberta, enfim. Era de veneziana, aquelas portas venezianas. Muito bem, ela entrou e ficou debaixo da minha cama. Meu Acho que não fiz nada de errado aquele dia, ou de certo com a Aretusa, porque ia ficar horrível. E a moça de baixo, meu Deus do céu, aí liga para o pai, liga para mim, todo mundo desesperado. Olha as situações. Porque todo mundo acha que é brincadeira quando a gente fala, que todo artista fala, todo cantor fala, que chega no hotel, tem moça debaixo da cama, tem moça dentro do armário. Dentro do armário, é um clássico já. Sempre teve. E uma maluquice, a tal da franja que vocês falavam agora há pouco, me lembro em Porto Alegre, uma vez, eu entrei no aeroporto, sei lá, um número, que todo mundo ia esperar a gente no aeroporto. Todo mundo com tesoura na mão. Quer dizer, podia furar meu olho, picotar o meu cabelo. Quer dizer, era uma coisa maluca, era um amor um pouco agressivo, eu acho. Pouco exagerado. Pois é, tem outras coisas, vou levar o resto da vida falando isso aqui. Contei alguma coisa e eu acho que está bom. Agora uma pergunta, Rony, nessa fase toda aí da pandemia, né, continuando nessa história de televisão, você, obviamente, acabou lá o teu programa na TV Gazeta e você estava migrando ali para a TV Bandeirantes. Você acha que nessa confusão tudo, você acha que eles armaram um álibi realmente para não colocar o teu programa no ar? Ou você acha que realmente não rolou o projeto? O que você acredita verdadeiramente que aconteceu? Olha, nesse nosso ofício, você nunca pode acreditar ou desacreditar de nada. A minha relação com o pessoal lá é impecável, sempre foi. Todo mundo sabe que o Johnny é meu amigo, tudo. O que acontece é o seguinte, vou marcar reunião, quem é de televisão sabe que é reunião, marca reunião, outra reunião e tal. E tem sempre aquela história do patrocínio. Ah, o patrocínio, fechou o patrocínio, vamos então. Essa história do projeto, existiam 3 projetos. Um deles, um meu e um outro projeto lindo também. Eram 3 projetos. Nós tínhamos uma reunião marcada para uma quinta-feira na minha casa. Todas as reuniões foram feitas na minha casa, que não pode vazar, enfim. E numa dessas, bom, agora vamos definir qual é o projeto. Então, marcado, então, quinta-feira, tantas horas, veio a pandemia. Nunca mais ninguém ligou para mim. Eu não sei de projeto nenhum, o que foi, o que não foi. O fato é que pararam tudo. Vou acreditar em quê? Foi isso? Não foi aquilo? Tudo bem. Aconteceu, veio a pandemia, pode ser que seja por aí. Só que eu não vou ficar esperando, é lógico, que eu não vou ficar esperando pela boa vontade de alguém que, de repente, sai da pandemia. Agora sim, não. Eu continuo trabalhando. Claro. Tá certo. Ô, Rony, você sempre foi, assim, versátil, né? De cantor, apresentador, ator. Você fez novela com a Vanusa, nossa querida Vanusa, o Cinderela 77. Depois você repetiu a experiência ou não? Olha, eu fiz algumas coisas. Eu fiz a Menina do Veleiro Azul, na Excelsior. Sim. E recebi 8 prêmios, inclusive, da crítica pelo trabalho que eu fazia. Eu fazia um personagem chamado Vinícius, que era um jovem diplomata, enfim. Era uma história muito interessante e era um triângulo amoroso. Sabe com quem? Com quem? Leila Diniz e Sônia Braga. Nossa! Gente do céu! Olha aqui, imagina, eu tinha um triângulo amoroso com 2 musas. Sim. A TV, fomos fazendo o programa até que a TV Excelsior entrou em pedido de falência. E essa foi a minha experiência. E tivemos que, a novela teve que correr para ter um final, qualquer coisa, para poder dizer que acabou. E a TV Excelsior fechou. Quando eu fiz Cinderela 77,
A Tupi estava quebrando também. Meu Deus. Olha as lembranças que eu tenho. Então, eu me lembro que a Vanusa, o elenco, a parte técnica, diretor de TV, todo mundo, roteirista, os autores, que na época tinham bolado isso, era uma coisa, foi a coisa mais linda do mundo, a história, porque era uma sequência de histórias, de contos de fada trazidas para os dias de hoje. O primeiro era a Gata Borralheira. Depois parece que vinha a Branca de Neve, enfim, mas tudo trazido para os dias de hoje. Era muito, muito interessante. E os autores dessa história, né? O Walter Negrão está até hoje aí, ele continua autor de novela. Nós tivemos que acabar a novela também de qualquer maneira, porque senão não dava. Então eu calcei um sapatinho na Vanusa antes da hora. A gente está com a imagem no ar. Ah, que bacaninha, que bacaninha. Lindo. E aí, depois eu continuei fazendo outras coisas. Quando eu fui contratado pela Globo, foi Augusto César Vanucci que me contratou, marido da Vanusa. Eu fui para a Globo para fazer um programa de televisão, que era um projeto dele maravilhoso, lindo. Esse projeto dele, não sei se seria execuível hoje, que era uma coisa mais ou menos cara. Era um programa semanal, noturno, espetacular. Eu tenho até hoje todo o roteiro guardado comigo, que o Augusto datilografou tudo, imagina, máquina de datilografia ainda. E eu tenho esse programa até hoje. Aí eu fui lá para a Globo, né? Fiquei lá esse tempo, quando ele me contratou para isso, e eu, de repente, estava numa situação de para onde eu vou para cá, vou para lá, e ele saiu da televisão. Ele saiu da televisão e eu fiquei lá meio a ver navios, que era, não diria meu padrinho, mas eu fui contratado para apresentar um programa de televisão. Teve coisas maravilhosas que aconteceram comigo lá. Como aquele clipe da Cachoeira, que foi o clipe musical mais premiado da história. Da história. Então... Meu amor cachoeira que levou meu coração. Pois é. E aí, esse clipe ganhou prêmios no mundo inteiro, em Nova York, enfim. Isso foi uma coisa que aconteceu. Eu não sei por que eu estou nessa volta falando isso, que eu não me lembro mais da pergunta. Era do ator. Você desenvolveu menos esse lado. E você é bom. Sim! Tem mais uma outra coisa que eu ia falar, que eu vi outro dia, tinha me esquecido completamente. Uma série chamada O Ídolo. Que eu tinha a minha partner, o meu par romântico era a Verinha Fischer. Apenas, né? Sempre cercado de mulheres feias, né? Leila Diniz, né? Impressionante. Leila Diniz, Vanusa, Sônia Braga, Vera Fischer. A Soninha foi minha assistente de palco no Pequeno Mundo de Rony Fon. É minha amiga até hoje. A Soninha. E, olha, são pessoas muito agradáveis, são artistas que não têm atitude comportamental desses artistas chatos que querem tudo, podem tudo. Eu não gosto muito dessa gente. Não gosto. Eu não tenho esse tipo de comportamento, atitude comportamental de eu não vou, eu quero. Não sei fazer isso. Então, e só me cerco de pessoas que são assim como eu. Que hoje em dia, a fama de 15 minutos leva a pessoa à loucura, à demência. Sim. Bom, aí eu fiz um filme e fui coprodutor de um filme. E a coprodução era, aliás, eu fiz antes. A coprodução era do Tarcísio Meira, ele era o produtor, a Glória Menezes, eles tinham uma empresa, e eu como coprodutor do filme, chamado O Descarte. Recomendo como thriller, foi um filme premiadíssimo. Sim. A direção era do Anselmo Duarte, que era o vencedor da Palma de Ouro. E esse filme é uma coisa, é muito bem feito. Fiz um outro chamado Janaína, com a direção do Olivier Perroir, também muito interessante, mas eu não tenho, vamos dizer, eu posso ter o physique de rôle de ator, sim, mas é um trabalho insano, gente. Quando você critica um filme, quando você critica uma novela, você não tem ideia do trabalhão que dá para fazer. Época de novela, fazendo novela, por exemplo, eu cheguei a ficar
18 horas no estúdio. Meu Deus. Não tinha essa história de tanto tempo. Hoje tem. Não era nem CLT, não era tudo de empresa para empresa. Mas você ficava 16, 18 horas decorando texto, que não é uma brincadeira. Hoje eu sonho com o teleprompter, porque eu não aguento mais decorar nada. Eu tinha que decorar tudo. Era uma maluquice. Eu gostaria... Fiz um filme com o Renato Aragão, que era meu querido amigo, também me pediu. Eu fiz uma participação especial num filme dele. E nessa época eu trabalhei com a... Oh, meu Deus, como era o nome dela? Ela estava casada com o Roberto Carlos na época. Miriam Rios. Miriam Rios. E o Roberto disse, não quero beijo na boca. E não teve beijo na boca. Não teve. Não teve nem na testa, para você ter ideia. Imagina, respeitei. Agora, é um trabalhão insano, é uma coisa muito complicada. Programa de televisão, eu sempre fiz programa diário, né? Sim. Você dorme em casa, é como você, Soninha. Você acaba seu programa, você vai para sua casa. Agora, quando você faz cinema, locação e não sei aonde, no São João dos Batatais de Souza, é uma maluquice, sabe? Não gosto. Aí Posso assistir, mas eu não gosto. E tem mais um agravante. Eu não vejo nunca a minha atuação. Somos dois também. Você vê. Sabe quem é assim? Johnny Depp. Eu estava lendo outro dia. Também boa companhia. Nunca vi um filme dele. Eu fui assistir o Descarte, porque foi um filme tão premiado e tão falado e tanta coisa. Eu fui ver 8 anos depois. Jura? Porque eu não queria ver. E mesmo assim eu vi picotado. Porque eu vi, na época, em VHS, aí você podia dar para frente. E o pior é o seguinte, nessa época eu estava fazendo muito show na Europa. E eu não tinha tempo para fazer a dublagem, porque era dublado, não era... Sim. Meu Deus do céu. Então tiveram que me dublar. Foi muito complicado, meu Deus do céu. Quem foi que dublou mesmo, Kika? Bom, enfim, me dublaram. E era um diretorzaço da Globo na época. Ele que me dublou. E eu fico ouvindo a minha voz, se eu tivesse a voz dele, que linda a voz. Mas não era eu. Essa dublagem, inclusive, foi... Eu vejo, me dá uma certa aflição, porque não sou eu. Mas foi um filme premiadíssimo e tudo. Tenho carinho por isso, mas não quero de novo, não quero não. Autoriza eu perguntar pro Ronivon se ele usa calcinha? Pode me Deixa eu perguntar. Autoriza. Autoriza? Não, porque olha o que aconteceu. Ele deve ter um caso bom por trás disso. Quero saber se ele usa calcinha. Ele abriu a casa dele para receber a gente. Calma. Você faz esse tipo de pergunta, Ele Vladimir. foi a uma loja de lingerie e quase apanhou lá. Queria saber se ele pôs a calcinha. O que é isso? Não, eu não uso calcinha, mas... E olha, tem uma curiosidade. Eu não uso cueca de nenhuma cor que não seja branca. Olha, eu também. Eu adoro cueca branca, só branca. E teve uma moça, que era conhecida, inclusive, na época, invadiu a minha casa, foi no meu armário, levou todas as minhas cuecas. Meu Deus! Isso na década de 60 ainda. Para ela usar ou para vender? Para ela usar ou para vender? Eu não sei se talvez fazer um despacho, eu não sei. Não deu certo. Agora, todo mundo sabe, isso ficou já uma coisa pública, que como eu fui pai com guarda de filhos, eu não tive a oportunidade... quem dublou foi Daniel Filho. Foi ele que me dublou. Ele tem uma linda voz mesmo. Linda voz, né? Que o Tarcísio escolheu o Daniel Filho. Você vê que eu estou com um alemão encostando em mim. Bom, que horror. E aí... O que acontece? Eu comecei a ter gosto pelas coisas ditas femininas. A minha cabeça é feminina. Eu vejo o mundo com olhos de mulher, sendo macho. Sim. Então, o que acontece? Vestia minha filha, adorava cama, mesa e banho. Hoje eu conheço qualquer renda, qualquer ponto de bordado, tenho muito orgulho disso. Tentei, inclusive, aprender a fazer bordado, fazia uma coisinha ou outra, um ponto cruz, uma bobagem, não dei sequência a isso. Mas aprendi a gostar de roupa de mulher, de moda. Porque eu vestia minha filhotinha, a Alessandra. Sim.
Que legal. A Kika não compra nem sapato, nem lingerie, quanto mais o resto. Eu compro tudo para ela. Olha lá. E eu fico falando para as pessoas, inclusive para os bonitões, Sim. eu digo, bonitão, aproveita, compra pelo menos a lingerie para a sua bonitinha, porque é a última pièce de resistência. Quem vai tirar é você, é um presente para você. Os caras não entendem. Então eu compro. Aliás, antes da pandemia, uma semana antes da pandemia, eu comprei uma calcinha, um jogo de calcinha e sutiã para a Kika. Mas De você tirou? seda. Mas você De tirou, seda não? pura. De seda pura. Eu sou apaixonado por poá. Eu comprei duas. Somos Então dois. azul marinho de poá branco. Ai, que lindo. De seda. Que Horrores. lindo. Linda. E aí? Já tirei algumas vezes. Mas você quase apanhou ou não apanhou na loja? Hein? Você quase apanhou na loja? Que história foi essa? Quase apanhei na loja porque eu fui comprar calcinha para minha filha, que era pequenininha. E eu fui comprar as calcinhas tudo furadas. Ela tinha 9 anos, 8 anos, 9 anos. Eu fui comprar. Meu Deus do céu. Eu tinha um misto de armário, segurança e motorista, dentro de uma pessoa só. Que era o Carlão. Me levou lá, era a loja de um amigo meu, lá no shopping. E ele foi comigo. Já ficou meio assim, quando eu digo, vou na loja aqui, senhor, isso é coisa... Essa loja de mulher, não pode ir na loja de mulher. Eu digo, como não? Não, vou lá comprar uma roupa para minha filha. Bom, entrei. Aí vem a mocinha me ver. Oi, posso ajudar? Eu disse, claro. O que você está procurando? Eu disse, calcinha. Mas tem que ser de algodão. Ela virou bem assim, alergia, né? Eu disse, minha filha era alérgica. Alergia. Ela me traz uma calção, umas coisas horríveis, né? Eu disse, não tem uma coisa mais engraçadinha, uma coisa com bordado em inglês, não sei o que e tal. Ela disse, eu vou ver. Ela pensou que era para mim. Vocês estavam falando que eu usava calcinha? Bom, quando eu olho para trás, cheio de gente, os caras dizendo as maiores barbaridades, aquela coisa, naquela época do preconceito monumental. Pô, e eu indignado com aquilo, e todo mundo me xingando, era nesse nível. Antigamente, eu vou explicar uma coisa, antigamente aqui em São Paulo, os artistas no Rio andavam de ônibus. Aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Oeste, era um terror. Eu nunca fui na Rua Augusta, porque se eu fosse para lá e me vissem na Rua Augusta, eu apanhava. Porque os rapazes batiam nos artistas, era uma coisa assim, era um horror. Mas você porque usava região... calcinha ou não? Não tem nada a ver com a calcinha? Felipe! Não, nada a ver. Eles tinham raiva, porque as meninas gostavam dos artistas e tal, aquela coisa. E eles partiam para agressão, era uma coisa horrível. E dentro de shopping era pior ainda, os caras xingando e tal. Bom, eu chego para a mocinha e digo, meu Deus, mas nem comprar uma calcinha para minha filha eu posso. Aí caiu a ficha dela, me levou para o estoque, que era uma escadinha assim, espiral, eu fiquei lá, esperando que o negócio acalmasse. É claro que o Carlão não estava lá embaixo mais, né? Sumiu. Tinha sumido. Ele sumiu, cara. E eu fiquei tendo que esperar ele também acabar para eu poder sair correndo. Comprei as coisas que eu queria levar para minha filha, mas escolhendo lá em cima, no estoque, que era um tetinho baixo, e eu quase que ajoelhado escolhendo a lingerie da minha filha. Passei por isso já, quer dizer, eu recebi um dia os amigos em casa, que eu recebi sempre, eu estava separado, mas continuava recebendo os amigos. Eu sempre gostei de receber, adoro meus amigos na minha casa, amo. A Soninha, inclusive, já foi no aniversário meu, levou uma banda que eu acho maravilhosa, os Trovadores. Eu me lembro disso como se fosse ontem, me levou um livro de gastronomia, Cozinhando com Manê. Eu tenho até hoje esse livro, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Você não se lembra, mas eu me lembro. Mas eu lembro. Bom, então, eu gosto de ter os amigos na minha casa. Continuei recebendo. Bom, aí papo, não sei o que e tal. Qual é o assunto que eu vou ter com um homem tendo 2 filhos para criar, uma menina, um menino, uma casa para tocar, sendo que eu sou produto de uma cultura machista latino-americana? Eu não tinha que ter subsídio com os homens. Então, eu bandeava para as meninas, para as mulheres, claro. Para colher subsídio, para poder tocar a minha casa. Afinal, eu era dono de casa. Bom,
Aí, numa dessas, estava no jantar que eu ofereci, veio um amigo com a capa da Playboy com uma moça que eu havia pegado. Aí ele disse, mas é isso tudo aqui? Na época não tinha essas correções que fazem hoje. Enfim, aí, de repente, ele, é isso tudo? Eu digo, legal, tal. Puxa vida, isso aqui, mas olha, você precisa ver a toalha de mesa que eu comprei. Meu Deus do céu! Rony, como assim? Eu disse, uma toalha linda, da Ilha da Madeira, uma coisa espetacular. Eu tinha essa visão, que tenho até hoje, cama, mesa e banho na minha casa, vejo eu. E sou casado com uma moça educada, minha amiga de infância, que eu sei tudo que ela gosta e sabe montar e sabe fazer. As pessoas não entendiam essa minha cabeça. Eu quero saber o seguinte, em que almanaque está escrito que um homem não pode ter atitudes que são consideradas, dentro da nossa cultura machista latino-americana, como femininas? Olha aqui, nós vamos te falar sobre Delínia Corpus mais um pouquinho, depois a gente volta para a nossa roda, tá? A Lívia está aqui, tem a promoção daquelas imperdíveis, não é mesmo? Tem, então já vamos chamar logo de cara. Vamos. Amandinha, você tá na linha porque tem um monte de gente querendo perder a barriguinha. Exatamente, rimou, viu? Boa tarde, Amanda. Oi, Sônia, Oi. boa tarde, Lívia. Boa tarde, Amanda. Gente, é isso mesmo, muita gente querendo comprar a Delínia, querendo ficar em forma. E olha só, gente, eu tô aqui para dar desconto para quem quer comprar a Delínia. Então já faz o seguinte, corre pro telefone, porque as linhas já estão liberadas. Vamos recuperar a autoestima e voltar a sorrir, porque 2021 já tá chegando. E a partir de agora tem desconto especial Delínia Corpus. Você que assiste A Tarde é Sua, vai comprar a linha com preço de custo! Nossa, que bom! Maravilha, né, gente? Preço de custo no tratamento completo da Delínia. Segunda a quinta vai de presente. Não paga o frete, não paga a ligação. E, ó, parcelamento facilitado em 10 vezes em qualquer cartão. É pra ligar agora. Manda o telefone Delínia na cintura, né, menina? Isso Lógico, aí. valeu, Amanda. Então, já pro telefone, né, Lívia? Vamos dar o número ligando agora, 0800 208 9410. Ou acesse o site deliniacorpus.com.br. Peça já a sua, ó. Aí a barriga chapada. E cintura modelada. Tá vendo? Delínia Corpus, Obrigada. gente. Valeu. Olha, já é quase Natal, né? E você ainda está sentado aí esperando o presente do Papai Noel? Que isso, é hora de agir. Aqui no Festival de Prêmios, realizando sonhos do Rede TV Plus, ao fazer a sua assinatura, você concorre a presentões de verdade para fazer o seu Natal ainda mais especial. E tudo isso investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas, aqui no nosso programa, você pode levar para casa um notebook. De terça a sexta é a vez do Alerta Nacional sortear um notebook para você. Aos sábados, no Mega Senha, você pode ganhar uma viagem no valor de R$8.000. E todo domingo, no Encrenca, aí sai um HB20 zerinho. E você tá achando que acabou? Não, tem presentão de Natal e de Ano Novo também. Na véspera de Natal, você pode levar uma BMW para sua garagem. No dia 31 de dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. E no final da promoção, você pode ser o grande vencedor aí de uma Mercedes C180. Então corra! Se você já é assinante, continue investindo. Caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Natal especial de verdade é no Festival de Prêmios, realizando sonhos, tá certo? Vamos voltar com o Rony? Vamos para lá. Eu vou até mais longe. Eu ensinei a Kika a trocar a fralda do Léo, do nosso filho mais novo. Ser prendado, hein, Rony? Com o maior prazer. Não, eu gosto, não é que ser prendado, eu tive que viver isso, foi uma coisa... Porque a minha experiência não é única, mas é muito rara, você não vê pai com guarda de filho. Sim. Então, eu tive essa coisa de me envolver até onde eu podia. Porque você começa, quando você tem uma formação acadêmica, você começa com a literatura. Você acha que você estudou na faculdade,
Aí você pega a literatura, aí você vai para Piaget. Imagina, eu lendo Piaget, Deus do céu, um Summerhill. Pô, pode tudo. Eu estava criando um monstro. Aí eu parti para outra, radicalizei, não pode nada. Mas não é isso. Você tem que aprender na convivência, sabe? É uma coisa de bom senso, é de você estar envolvido afetivamente. Só existe uma coisa que pode mover tudo, inclusive isso, é o amor. O amor que você tem pela sua cria. E eu levava isso. Olha, eu tive que abrir mão das viagens, principalmente das viagens internacionais que eu estava fazendo já, para desespero do Marcos Lázaro, que era meu empresário. Eu tive que abrir mão disso para poder estar com meus filhos. Eu tinha um motorista competente, que era o Carlão, mas eu ia buscar no colégio. Eu almoçava todo dia, jantava todo dia com eles na mesa, porque é quando as coisas fluem, é quando você tem o contato mais direto, é quando acontecem as coisas. Então, esse tipo de comportamento me levou a ter esse distanciamento das coisas ditas de macho, masculinas. Não, o homem que não dividir com a sua companheira, ouve isso, daqui para frente, essas coisas ditas femininas, vai dançar. Ah, vai. Isso eu concordo totalmente. Pois é, quando eu falo isso, eu falo de uma coisa plural, porque para mim, companheiro com companheiro é a mesma coisa, companheira com companheira é a mesma coisa, companheiro com companheira vale tudo, mas um tem que ajudar o outro. Mas, por exemplo, Ninguém faz sucesso sozinho. Mas, por exemplo, você compra a calcinha da Kika, você faz o almoço, o jantar, você ensina ela a lavar, a trocar fralda e cuida da cama, mesa e banho, e a Kika faz o quê? Ela troca o pneu. Olha, eu vou dizer uma coisa. Porque ele compra a fralda, ele troca, compra a calcinha, compra não sei mais o quê, cama, mesa e banho, faz a comida, faz o quê. Ela compra a minha cueca. Olha lá, pronto, tá vendo? É recíproco. Resolvido. Mas veja, eu nunca vi, ela trabalha muito, é impressionante. Porque tem uma coisa que eu não consigo gerenciar hoje mais, que é a administração da casa. Eu não sei fazer isso, ela cuida de mim. Pergunta quanto é que eu tenho no banco. Não devo ter nada, porque com a pandemia deve ter acabado toda a minha reserva e tudo. Mas ela que cuida das finanças todas, ela que me alimenta, de certa maneira, emocionalmente, afetivamente, claro, e também materialmente. Cuida de tudo. A única coisa que eu peço para fazer é comprar um lençolzinho, uma roupinha de cama, uma roupinha de mesa e a roupa dela. Não dá trabalho. Só. O resto ela faz tudo. Tudo. Faz tudo. Cada arranjo de mesa que eu não tenho talento para isso, como recebe bem, como é educada, que coisa elegante que é a minha Kika, viu? É o amor da minha vida, essa mulher. Que lindo. Olha aqui, você tem um filho cantor, o Leonardo. Eu tenho. Tem uma voz maravilhosa. E vocês chegaram a gravar 2 músicas dos Beatles juntos recentemente, é isso? Qual foi a emoção? Olha, eu vou dizer o que aconteceu. Nós temos um amigo querido que é um brilhante maestro, que é o Mizuki, que todo mundo conhece, né? Sim. E ele chegou, tem uma orquestra gigantesca, enorme, e faz todos os eventos que você puder imaginar. Achei que ele está pagando aqui, bom, liguei de novo. Ele faz todos os eventos, casamentos, não sei o quê, concertos em teatro, de música erudita, tudo. E de repente ele ficou com aquele bando de música, não despediu ninguém, e sumiram todos os contratos. Ele ligou para mim e disse: Rony, eu tenho uma ideia, vê se você compactua dessa ideia. Você dá de presente para alguém a música que ela gosta, via, sei lá, essa história nossa aqui. Virtual mesmo. Virtual. E você topa fazer isso? Eu digo, com o maior prazer do mundo. Que legal. Aí, será que o Léo toparia? Eu disse, o Léo e a família inteira. Porque eu devo muito a ele
como amigo, e é uma pessoa impecável, sempre foi, e maravilhoso com meu filho. Quando o Léo estava nos Estados Unidos, os arranjos que ele mandava para ele lá, as apresentações do Léo lá na Califórnia e na Flórida, ele fazia tudo. É um querido amigo. Aí nós fizemos Eleanor Rigby, que ele sabe que eu adoro. Chamei a família inteira para fazer o coro. E foi muito lindo. E depois fizemos Here Comes the Sun. Nossa, que lindo. Para algumas pessoas que queriam presentear as outras no seu aniversário, no Dia das Mães. Aí foi muito no Dia das Mães. E ele, com isso, conseguiu algum recurso para poder pagar os seus funcionários. Que ótimo. Foi isso aí. Faria de novo 500 vezes. E cantar com o filho era uma emoção muito especial, né? Cantar com o filho é uma coisa... Porque eu não queria isso, eu nunca escondi essa história. Ele é bacharel em propaganda e marketing, com pós-graduação, com mestrado, enfim. Eu queria outra coisa para ele, porque eu sei que esse nosso ofício é duro. As pessoas imaginam, como a gente deu certo, então eles imaginam que seja fácil. Não é, porque não depende da gente. Depende de um formador de opinião para dizer que nós somos isso, que nós somos aquilo, que não somos nada. Depende do público, depende de quem manda na gente, que nunca somos nós mesmos. Então, eu sabia disso tudo, que ele ia sofrer, eu não queria isso. Mas ele me deu os diplomas todos e disse aqui, pai, está tudo aqui, como eu fiz com meu pai. Aqui está tudo aqui, agora eu quero ser músico. Eu não podia dizer nada, eu fiz a mesma coisa com meu pai. Exatamente. Aí reclamei, um dia meu pai estava vivo ainda, ele viu faz muito tempo, ele chegou e disse, não cometa com o meu neto a imprudência que eu cometi com você. Se ele quer isso, deixe fazer, porque quando você faz aquilo que você gosta, você não trabalha nunca, você só se diverte. Eu deixei ele fazer. Exatamente. Daí, agora, fez uma carreira bastante interessante, não de grande astro lá nos Estados Unidos, e ele foi convidado pelo Rick Bonadio para assinar um contrato com a gravadora dele, a Midas. E esse contrato chegou lá nos Estados Unidos, ele pegou um avião, veio para o Brasil para assinar o contrato. Assinou o contrato. Veio a pandemia. Ai, meu Deus do céu, né? Truncou muita coisa nesse ano de 2020. Para mim, muito legal. Para mim, muito legal. Que bom vocês são, na verdade. Fala, Thiago. Porque ele está aqui em casa, a gente pode trocar ideia. Olha. Agora ele ficou no Brasil. Tá aqui, tá esperando passar, né, a pandemia. Porque é um americano, o cara é um americano. Tá. Mas adora o país dele também. Claro, e ele fica curtindo o pai. E ele está compondo agora, inclusive, para trilhas sonoras de cinema. Olha. Só que as empresas são americanas, né? E como ele fala inglês muito melhor do que português, muitas vezes ele pergunta para mim, pai, como é mesmo isso? Olha, aí fala em inglês, né? Eu fui alfabetizado em inglês também, só que ele não tem sotaque nenhum. As pessoas de lá dizem, você é da minha cidade. Que começa a conversar com uma pessoa, aí ele o cara ele imita o sotaque para a pessoa achar que é. É muito, eu já vi isso. Eu vi isso umas 2, 3 vezes, é muito engraçado. Tem sotaque nenhum, não tem nada. Que ouvido. Então, foi engraçado isso, né? Vamos ver se dá certo também essa história. Agora, com o Rick Bonadio, ele já gravou algumas músicas, vai gravar mais agora, vai fazer mais discos agora. E é tudo diferente da minha época, gente, porque eu era filhote de gravadora. Hoje não é mais assim. Não, mesmo. Hoje não tem mais disco físico. Eu compro disco até hoje, eu vou comprar CD para poder ouvir quando eu quiser. Mas tem, entra no streaming. Eu estou entrando agora, mas eu quero que aquela coisa física. Eu tenho LP, eu tenho vinil para poder pegar, abrir, tirar o encarte. Tudo isso. É outra história. Eu estou ficando velho, Soninha. Que nada. Olha aqui, vamos começar a nossa rodada final. Quem quer iniciar? Rony, a gente sabe que quem gosta de comunicação, quem faz comunicação, não suporta muito tempo ficar longe. E eu me lembro que o nosso estúdio, a roda era do outro lado e tinha vindo uma história. Olha, o Rony Von
não vai ficar mais na Gazeta. A gente falou, mas como isso? Não é possível. E eu fiquei muito bravo, Foi um né? choque, né? Muito bravo. Aí depois passou-se o tempo, seu programa lá mudou de horário, e aí veio a história toda, e aí falaram, não, Rony, como é que você recebeu essa notícia depois de tanto tempo de casa? Falar assim, tá, não vou ter mais o programa? Olha, eu recebi de uma forma bastante comportada. Eu até vou dizer por quê. Elegante. O susto, é lógico. O que nos distingue dos outros seres é a delicadeza, é a gentileza, é a educação. Eu acho que isso é fundamental para todos nós. Até já me disseram, Rony, para de abrir a porta de carro e abrir a porta das casas para as moças que vão dizer que isso é assédio. Olha que ponto que nós chegamos. Bom, eu fui chamado, quando acabou o programa, eu fui chamado na superintendência e o texto foi o seguinte: quando o superintendente chama a gente, a notícia é sempre muito ruim. É verdade. E o que eu ouvi, de fato, eu disse, onde é que eu assino? Porque eu sabia, eu tinha ouvido já, daqui você só sai quando você quiser. Mas eu sou de televisão, eu tenho hoje 54 anos de televisão. Eu comecei em 1966 apresentando o primeiro programa. Eu apresentei 13 programas de televisão, eu sei como funciona. Então, aquela história, só sai quando tu quiser, não é assim. Sabia que a dificuldade era muito grande, a dificuldade financeira. Meu programa tinha alguma dificuldade, porque a emissora é mais de varejo, de ter, assim, um master sponsor, né, patrocinador. E lá existe uma coisa muito curiosa na fundação. A receita é muito grande de aluguéis. Alugam muito. Alugam para a faculdade, alugam para o estacionamento, alugam para... O prédio inteiro é praticamente todo locado. Sim. E os programas, inclusive, a maioria são locados também. Eu sabia que eles não tinham recurso. E essas coisas todas, eu sabia que um dia essa coisa ia estourar. Mas como eu tinha recebido a proposta da Band, eu digo, tudo bem, fiquei na minha. Muito bem, o que aconteceu? A Globo deixou de alugar os últimos andares, porque o transmissor era lá e devolveram, não renovaram o contrato. E eu ouvi isso, inclusive. A Globo saiu daqui e tal. Eu disse, tudo bem, não posso impor a ninguém que continue me pagando se não tem recurso para isso. Então, não tem problema nenhum. A única coisa que eu estou aborrecido com vocês, vou ficar para sempre, perdoo, mas esquecer nunca, é não terem deixado eu me despedir do público. Sim. Isso é feio, porque vocês me conhecem, sabem da minha atitude, eu jamais tomaria qualquer atitude que fosse contra a casa que me recebeu. Eu devo muito a vocês, eu devo muito à Gazeta. Não posso chegar e cuspir no prato, como se diz, que eu comi durante 15 anos. Então, o fato de eu não ter podido me despedir me magoou. Só, o resto é normal. Aí continuei as conversas com a Bandeirantes e tal, mas já fora de lá. E foi uma época muito bonita, porque todo mundo prestou homenagem a mim, todos os canais de televisão. Verdade. Eu fiquei muito contente. Isso é muito me senti vivo. Claro. Para 2021, você tem o projeto de voltar a ter seu programa, voltar para a TV? Voltar para a televisão, para mim, é prioridade. Sim. Voltar para a televisão é minha prioridade profissional. O público também acha. Eu estou envolvido agora com uma coisa muito divertida. Eu morro de alegria. Eu tive que obedecer. Você falou o que a Kika faz? A Kika me convence. E ela me convenceu que eu devia ter um programa no YouTube. Uau! Aí, a minha nora falou a mesma coisa. Aí o meu empresário, que é o Manuel Poladian, falou, você tem que ter um... Tá, eu estou com um canal no YouTube absolutamente explodido. Eu estou... Uma maluquice, eu nunca vi tanta coisa, tantos views. E uma coisa boa, eu não uso ponto. O diretor não diz o que eu tenho que fazer. Eu sempre trabalhei no canal dos outros, agora trabalho no meu. Para fazer essa live agora, eu estava assim, abotoei aqui, arrumei. A Kika chegou e fez assim. Tem que ser assim. Tem que ser despojado, tem que ser...
Tá terno, ótimo. sim, terno é muito elegante. Sem a gravata, com uma camisa dentro, uma coisa mais esportiva. Então, eu estou vivendo isso agora, né? Você vê que a pandemia me ajudou até na embalagem. A reciclagem aí, Vlad, para fechar. Ô, Rony, eu quero saber... Eu quero saber se significa... Não, é outra coisa. Eu quero saber o seguinte. Através da internet, é uma pergunta do público, dos internautas. Os internautas na internet perguntam: qual a religião do Rony Von? Vocês já viram isso na internet? Agora vamos ver se ele responde. Sim. A minha religião são todas. Eu vou explicar por quê. Existem... Hoje tem tudo, tem até pansexual. A minha religião são todas. Eu tinha um amigo que me foi apresentado pelo meu pai. Esse homem era um santo vivo. E eu tinha muito carinho por ele. Sempre que ele vinha a São Paulo, a gente se encontrava. Chamava-se Chico Xavier. Um dia, eu conversando com o Chico, estava falando de teologia e dessa miríade de caminhos que existem. E eu estava falando com ele de muitas vezes do fanatismo religioso, que não leva o homem a nada, muito pelo contrário, tanto que, em termos de civilização, o que praticamente destruiu o ser humano, como ser humano, foi o fanatismo religioso. Sim. Eu falei, mas deve ter alguma religião que não tenha isso. Ele disse, não, Rony, eu disse, qual é a melhor? Ele disse, Rony, como melhor? Não existem muitas religiões. Só existe uma religião. Eu disse, ué, qual é? Pensei que ia dizer o espiritismo e tal, o kardecismo. Ele disse, a única religião que existe é o amor. Essa é a minha religião. Hoje, a minha religião é a religião do amor. Eu não posso imaginar que um ser humano esteja passando por alguma coisa que eu não possa ajudá-lo de alguma maneira. Nós, humanos, não entendemos até hoje que nós somos gregários, que fomos feitos para viver em sociedade, sim, que nós somos interdependentes, que ninguém é autossuficiente. E eu espero ainda encontrar um mundo de todos irmãos. Eu penso desse jeito. Essa é a minha visão. Ah, aprendeu com o Chico? Não sei, aprendi com o Chico, com a minha doença, com a vida. Eu não sei, mas é como eu não tenho uma religião determinada. Você vai me ver em tudo quanto é canto. Você vai me ver no templo budista, vai me ver numa igreja católica, você vai me ver num centro espírita, você vai me ver em tudo quanto é canto, porque a minha religião são todas. O caminho é único. Pronto, está resolvido. Maravilha, eu acho que fica como uma bela mensagem também para 2021 aí, né, batendo na nossa porta, viu, Rony? Obrigada pelas palavras, obrigada pela entrevista. Dá para a Kika aparecer aí para a gente mandar um beijão para ela? Ela deve estar de camisola. Ah lá, tá de camisola? Beijo para você. Oi, meu lindo. Linda você. Vocês. Também. Quando acabar a Feliz pandemia. de ver. Venha visitar a gente quando acabar a pandemia também, tá? Prometo. Tá certo. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode trazer Bernadette, Elias e Soninha. E o Chumbinho. E o Chumbinho. Com 1,90 m, tá. A gente faz aqui um comes e bebes e tomamos o resto dos vinhos que estão aqui. Tá bom, então. Elias vai amar, viu? Margarete vai gostar. Adora. E o Elias também. Elias gosta de champanhe. Sim. E a gente gosta de comer. Então tá vamos fazer ótimo, assim? Fechou. E o Elias gosta de farofa com salada de espinafre com farofa de alho. Tá ótimo, perfeito mesmo. Bom, nós queremos deixar para vocês, tá? Para o casal, nossos aplausos de pé. Obrigada, Rony. Obrigada, Cris. Bom ano para vocês. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Valeu. Ai, que lindo. Tchau, gente. Valeu. Estou tocando cachoeira. Obrigada, Rony. Valeu. Beijo, Kika. Tchau. Obrigado. Valeu mesmo. Agora, olha esse recado da Carla Prata, direto do pátio da Rede TV, mostrando em detalhes a BMW que sai amanhã, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Vamos lá.
Agora chegou um grande momento de conhecer essa BMW X1 S-Drive. Ela custa quase R$200 mil nas concessionárias aí fora, mas pode ser sua por menos de 75 centavos por dia. É o presente de Natal da Rede TV para quem participa aqui dos sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. E para concorrer, você já sabe, né? É só assinar o Rede TV Plus. E já que eu sei que você não vai perder essa oportunidade, vamos dar uma olhada nessa máquina de perto? Olha só, gente, ela tem faróis duplos Full LED, além de belas rodas de liga leve aro 18 polegadas e um design extremamente moderno e inovador, que chama atenção por onde passa. Mas tem mais. Por dentro, a potência e o charme também caminham juntos. Os bancos dianteiros têm ajustes elétricos. O ar-condicionado é completamente digital. A resposta do motor é surpreendente. Esse aqui é o carro que falta para dar vida a todos os seus planos. Que carrão, hein? Olha, vamos virar e a gente volta já já. Bom, chegou a hora da gente se despedir, né? Mas nós vamos voltar amanhã às 3 da tarde com mais uma Tarde é Sua, véspera de Natal. Vai ser um dia muito especial, com toda certeza. Ótimo final de tarde para vocês e até lá. Beijo, tchau.